Olá, vocês todos que estão ligadinhos aqui na Rede Pedagógica em mais uma live da primeira semana Rede Pedagógica. E eu tô vendo aqui no chat que a Luciane já tá com a gente, o Olavo também, Isabela, Bruno, Jaque, Karen. Olá, pessoal. Boa noite, obrigada por terem retornado. Nós vamos voltar aqui conversando com Daniela Lobato. Vocês já assistiram a aula da professora Daniela? Sensacional, não é, pessoal? E quem não assistiu, não se preocupe, pode acompanhar tranquilamente a live aqui agora com a gente e assistir a aula da professora Daniela depois, porque o conteúdo ele continua disponível lá na plataforma. Inclusive, professora, olá! Oi, boa noite novamente. Boa noite, obrigada por ter retornado. Muita gente está perguntando, Daniela, por quanto tempo que esse conteúdo fica disponível? E aí eu quero dizer para todo mundo ficar tranquilo, ninguém precisa ver com pressa, vai poder voltar no conteúdo, porque todo mundo que se inscrever tem acesso a esse conteúdo por 180 dias, 6 meses, ou seja, é tempo suficiente para ver e rever o conteúdo, não é mesmo? Sim, eu acabei de ver um olá aqui do Peru. Nós temos aqui pessoal de todo mundo participando com a gente. Ontem teve gente da Venezuela acompanhando as lives e também inscrito no curso. Legal, né? Olá, pessoal, tudo bem? Gente, sabe o que vocês podem fazer para a gente curtir aqui os comentários de vocês? Coloquem a cidade e o estado de que vocês são para a gente ter uma ideia aí do alcance da nossa live de hoje, combinado? Já, se o áudio estiver travando, eu vou ter que desabilitar os comentários. Então, vamos seguir aqui com a professora Daniela para a gente aproveitar a presença dela. Parabéns, professora Daniela, pela sua aula. Eu já tinha assistido, mas eu acabei de assistir de novo. Acho que eu vou querer ganhar um certificado também. Será que eu posso? Eu vou fazer questão de tirar o meu certificado. Gente, para quem não sabe, eu também sou pedagoga, então eu estou curtindo super o conteúdo que as professoras estão disponibilizando para a gente. E a professora Daniela explorou um tópico que é muito interessante, a questão da interdisciplinaridade. E sabe, professora, os professores se preocupam muito com isso, né? Como que eu posso elaborar um plano de aula que ele seja, de fato, interdisciplinar, né? E aí, às vezes o professor pensa assim: eu tenho tanta coisa para cumprir em cada disciplina e eu ainda tenho que me preocupar com a interdisciplinaridade. E se não bastasse, aí vem também a transversalidade. E como você mesmo disse na aula, né? É tanta competência, que a gente às vezes se sente incompetente, né? Será que eu vou dar conta de desenvolver, né, num espaço de tempo às vezes tão limitado, onde eu tenho que inserir tantas questões, né? A escola traz projetos, os próprios alunos trazem demandas de casa, a gente tem horário para cumprir, cronograma, e sempre temos, claro, né, também os imprevistos. Como é que, de fato, a gente pode garantir um planejamento? Problema. É o caso da borboleta, né? Que eu achei muito legal. E particularmente eu adoro borboletas. Mas e se de repente não entra uma borboleta na sua sala? E aí, como é que a gente faz? Então, eu vou começar respondendo uma pergunta que subiu aqui, e aí eu faço a conexão, porque a pessoa perguntou, eu não perdi o nome da pessoa, né? Mas ela perguntou qual a diferença entre interdisciplinaridade e intercampus, que foi a professora Andréia que explicou antes, né? Na verdade, a finalidade delas é a mesma, né? Que é essa conexão, né, dos saberes ali, dos conhecimentos que estão. O que vai se diferenciar na educação infantil, como a professora Andréia explicou, não tem disciplinas, tem os campos de experiência. Por isso que a gente fala, né, intercampus.
E aí, no ensino fundamental, por ter disciplinas, né, várias disciplinas, né, os componentes curriculares, que a gente fala interdisciplinaridade. Por isso que a gente fala interdisciplinaridade em ensino fundamental, e na educação infantil, né, a professora Andréia abordou intercampus. Então, é isso. Mas em questão de fundamentação, em questão de atividade, elas são a mesma coisa, elas se dão da mesma maneira, né, que nós vamos correlacionar tudo ali, trabalhar de várias maneiras, né, com vários conhecimentos ali, justamente para que haja esse desenvolvimento integral do estudante e da criança, né, conectando todos esses conhecimentos com a realidade dele, para que tenha significado. Tudo isso para que haja significado. Porque quando você trabalha com as disciplinas, que antes se trabalhava as disciplinas todas fragmentadas, né, compartimentadas, muitos de nós trabalhávamos com isso, e muitos ainda fazem aquela divisão, né? Na segunda-feira você vai ter aula disso, disso, daquilo, fazem aquele cronograma, ainda é essa divisão. E quando a gente sabe que a gente vai para a vida profissional, que a gente está em sociedade, a gente não olha o mundo com esse olhar compartimentado. A gente faz essa leitura de mundo de uma forma diferenciada. Então, quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma compra, né, no supermercado, você vai fazer uma leitura de um rótulo, você vai observar que aquela leitura ali, ela tem vários contextos ali, que você vai ver aquilo ali em relação à tua saúde. Então, você vai ver em relação à sua saúde, você não está fazendo uma conexão de saberes que você teve numa aula de uma aula de biologia, uma aula de química, né? Uma aula que você fez até de língua portuguesa, que foi a leitura de um tipo de gênero, que foi a questão de literatura de rótulos ali, de a questão de uma ida no supermercado, que você trabalhou desde o primeiro ano com a criança, nessas outras atividades. E então, o exemplo da borboleta. Não entrou uma borboleta na sala. Como eu vou fazer o meu planejamento? Como acontece? Você pode partir de uma atividade que você já tenha uma competência, uma habilidade que você precise trabalhar ou em um dos anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. Naquela semana, você vai escolher uma dessas habilidades para trabalhar. Então, vamos dizer que você vai escolher um livro de literatura para trabalhar. Você vai pegar qualquer livro que você vai trabalhar, um livro pré-selecionado, é claro que ele tem uma finalidade. E a partir desse momento, você vai fazer elencar ali as habilidades, né, e as competências que você vai trabalhar. Isso no caso, se o seu estado, o seu município ainda não tem um currículo. Se você já tem um currículo, você vai trabalhar em cima desses objetivos de aprendizagem. Vamos dizer que não tenha, que só tenha a base. Então, você vai trabalhar em cima das competências e habilidades da base. O livro está falando sobre o feijão, né? Vamos dar o exemplo sobre o feijão, sobre o grãozinho do feijão que vai ser plantado, e aí ele vai estar falando as partes da planta, as partes da planta, então você já vai estar fazendo uma conexão ali. No primeiro momento, você vai trabalhar sobre a questão da história. Se você quiser trabalhar naquele momento já a história, o reconto da história, numa roda de conversa, em alguma coisa. Sempre, mas antes disso, você também tem a questão daquilo que já faz parte da sua rotina em sala, que é a questão da roda de conversa, que às vezes é a questão do calendário que você já tem na sua sala de aula, às vezes é a chamada que você já faz, como está o tempo lá fora, né? Que sempre tem às vezes aquele mural que você faz, tem um ajudante da turma. Então, são rotinas que você já tem na sua sala que você vai manter. Essa rotina, ela permanece, né? O que vem com essa outra atividade é o que você vai colocar como conteúdo da sua aula, dentro do seu planejamento. E aí você selecionou esse livro, você vai trabalhar com ele. Primeiro momento, você vai trabalhar a história desse livro, se é uma fábula, vamos dizer que seja um poema, seja qualquer outro, vamos dizer que seja esse livro. Você vai trabalhar o quê? O reconto? O reconto vai ser coletivo. Então, a gente vai trabalhar uma produção de texto coletivo. A professora vai para o quadro, vamos dizer que seja uma turma de primeiro ano. As crianças ainda não produzem de forma autônoma os seus textos. Então, o texto vai ser produzido de uma forma coletiva. Depois que contou, depois que você explorou bem aquela história de uma roda de conversa, então vocês vão fazer o reconto da turma. A professora vai para o quadro, vai ouvindo as crianças, vai fazendo ali, né? Sempre colocando a criança como protagonista, puxando sempre a escuta dela, né? Não desconsiderando o que ela está trazendo, mas sempre instigando ela e provocando ela a trazer outras falas, né?
E aí vai construindo essa história coletiva. Depois disso, elas podem fazer esse registro no caderno. E aí a questão da cópia, que você vai estar atendendo aquele registro, né? Que vai estar atendendo uma das habilidades que a base já pede, que seria o registro de pequenos textos de forma autônoma no caderno. E aí você produzir. Isso na parte de língua portuguesa. E olha que eu tô na aula de língua portuguesa, mas eu já poderia entrar com aquele componente que a gente combinou de trabalhar, o de arte, eu poderia entrar com uma dramatização? Poderíamos já entrar com uma dramatização. Você pode trabalhar já nesse dia, você pode trabalhar já um pouquinho já no segundo dia, mas sempre observando a questão da habilidade. E não precisa falar assim, agora nós vamos para essa aula. Não, você vai, aos pouquinhos, introduzindo o material. Vamos dizer que você, dentro desse material ali, você vai trazer alguns sons, né? Algumas coisas que você já pode perguntar ali naquele momento. E nessa história do feijão, né? Ele estava ali na floresta. Que sons vocês acham que vem de uma floresta? E aí as crianças vão começar a produzir alguns sons. Que som é? Tem som do pássaro. Legal. Como é que o pássaro faz esse som? E a criança vai tentar reproduzir esse som. Ela vai reproduzir, deixa ela reproduzir. Tem o som da árvore. Como é que é esse som da árvore? Então, assim, você sempre pergunta para ela como é esse som. Então, ela vai estar reproduzindo esse som. E você pode explorar esse espaço dentro da escola também. Trazer materiais da escola. Que materiais são esses? Casca, folha, ouvir, né? O barulho da folha seca, ouvir o barulho da árvore. E aí você vai... eu não pude deixar de pensar num chocalho com grão de feijão. Porque você falou feijão, eu tive tantas ideias. Né? Já dá para fazer um instrumento musical. Isso, com pedras, né? As folhas, você pode pegar também os troncos das árvores, e aí explorar o som, mais pedras, menos pedras, né? Como é que fica? E deixar que elas percebam esse som, né? O meu faz esse barulho, não, o meu faz esse barulho. Não ficar sempre preso à questão do feijão em si. Ele vai startar as outras possibilidades, né? Então, assim, porque o seu tem mais pedra. Não, o meu tem menos pedra. Então, essa questão de altura, de som, você já vai trabalhando essas questões que também está dentro, que também está ali dentro do componente de música. Então, como é que eu vou trabalhar a música? Você não precisa ser formada em música, você está trabalhando música neste momento com as crianças, né? Muitas das vezes o professor fala, né? Eu não sou músico, eu não toco um instrumento. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto também, porque eu tenho material publicado na área de educação musical, né? Que é a coleção do Remix. Inclusive, eu vou aproveitar que hoje, tanto a Andréia como você tocou nesse assunto música, e eu vou incluir aí no nosso sorteio de hoje uma coleção dessa. Uma coleção completa de livros para anos iniciais do ensino fundamental, mas bem na perspectiva do pedagogo, né? Assim, você não precisa ser músico para trabalhar a música, né? A música, ela é uma coisa tão acessível, ela é de fato para todo mundo, né? Você não precisa ter um instrumento musical profissional. Você falou aí da construção de instrumentos com materiais, né, reaproveitáveis. A gente sabe que o professor, né, Daniela, desde a educação infantil até o ensino fundamental, ele sabe fazer isso muito bem. Tem que explorar mesmo, né, essa questão da utilização de recursos. Isso. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Posso. E assim, além de explorar essa questão de recursos, o primeiro recurso que às vezes a gente esquece é o corpo. O nosso corpo produz som que uma beleza, né? Então, assim, você pode explorar muito bem isso, a base traz, né? Ela fala, assim, de explorar os sons corporais, né? A palma, o pé, né? Que som isso faz? Você corta ali um pedaço da garrafa, você coloca aqui e a outra parte abre. Vamos escutar, né? O que a gente escuta aqui? O que a gente escuta nas costas do amigo, né? E se eu falar, o que eu vou ouvir? A respiração, né? Isso você vai escutando. E tem um grupo, assim, ele estava aqui na nossa primeira live, né? O Ricardo Amorim. Eles têm um trabalho maravilhoso, o Instituto Batucar, que vocês podem estar conhecendo aqui. E eles trabalham muito bem
também a questão da percussão corporal com crianças, desde bebês. Que legal. Que também foi da fonte de pesquisa da Andrea, né? Que aí essa questão da exploração do corpo, né? Do Instituto Batucar, vocês podem estar... E aí você vai explorando o corpo, você vai explorando, fazendo sons, né? Com a boca, o assovio. As crianças desde cedo já estão assoviando, né? Aqueles sons que elas colocam na boca. Eu não consigo mais. Com o aparelho eu perdi a capacidade de assoviar. Então, assim, essa é uma possibilidade. E aí você vai montando, né? Vai montando pequenas peças, né? Que eles falam, são pequenas peças que a gente vai montando. Coloca um para reger, aí o outro inverte. Então, tudo isso você vai montando e monta uma pequena peça. E você já introduz o teatro. Pausou. Ai, que legal. Um pouquinho, e aí, gente, né? Você já introduz o teatro. O teatro, e aí? E aí, para introduzir as artes visuais também, né? Que fica a dúvida. Porque são 4 linguagens aí no componente de artes. Vamos montar um cenário para nossa apresentação? O que a gente pode montar? Delícia. Porque às vezes o professor ele monta tudo, né? E a criança ela só participa, ela não é protagonista. A criança ela tem que ter o processo criativo dela, ela tem que dizer o que ela quer construir também. A gente pode construir isso na nossa peça, a gente pode construir aquilo na nossa peça. E aí você vai produzindo o cenário, essa parte cênica do teatro, né? A parte da dança vai estar envolvida, a parte da música vai estar envolvida, e você vai ter ali a parte visual. Isso pode ser feito numa apresentação para os pais, numa apresentação para as mães, ou até mesmo para a própria turma, num sarau dentro da escola. E às vezes a gente já vai com uma música pronta, né? E não permite que as crianças produzam essa música, né? Que os estudantes produzam, façam suas próprias produções. Então, e a gente pode dividir os papéis, não pode? Dividir esses papéis, porque assim, não precisa a sala toda estar fazendo a mesma coisa, né? Não é uma linha de produção fabril, né? Sim. Enquanto alguns estão explorando a questão da composição musical, outros vão preferir, talvez até por uma questão de personalidade, vão preferir trabalhar, por exemplo, na composição do cenário, ou se tem algum aluno assim mais para frente em relação à tecnologia, ele vai querer tomar conta do som. Não é legal fazer essa divisão? Porque assim, às vezes nem todo aluno é extrovertido. Ele não vai querer atuar, mas ele pode querer participar de uma outra maneira. E é válido, é legítimo. Isso mesmo que a Andrea colocou, né? Assim, cada um tem as suas experiências, as suas vivências, e assim, a gente vai trabalhando dentro daquilo que nós temos. É claro que o professor vai fomentar, vai instigar que a criança faça aquelas produções e participe, mas aquilo que ela tiver mais interessada, afinidade, né? Afinidade, ela com certeza vai fazer da melhor maneira possível. E você tocou num assunto muito interessante, Érica, a questão da tecnologia, né? Muitas crianças já possuem celular ali na sala de aula. Por que não fazer um vídeo daquele momento, né? Gravar cenas dos bastidores. Às vezes uma das próprias crianças ali para as turmas mais avançadas, 4ª, 3ª, às vezes a gente subestima, né? Elas podem fazer pequenas edições ali dos bastidores ali da produção da turma, e também publicar isso, criar a própria rede social da turma. Então, tudo isso, às vezes, a gente não percebe, mas isso pode ser aproveitado porque a base fala muito das questões das tecnologias, né? Incluir essas questões digitais. Então, o livro não é só mais o impresso, é o livro digital também. Às vezes, é um podcast que eu posso trabalhar para startar a minha questão interdisciplinar, né? Às vezes, é essa atividade, não necessariamente o impresso, mas isso também a base está trazendo para a gente trabalhar. E, às vezes, a minha questão interdisciplinar não precisa partir da língua portuguesa. Eu posso iniciar da matemática, eu posso iniciar ali da história, da geografia, com uma maquete. Eu posso trazer uma maquete, eu posso trazer um mapa. A partir do mapa ali do bairro, né? Ou então um mapa ali do metrô, se a sua cidade tem um metrô, tem um trem, você pode começar com aquela leitura ali. Você pode começar com a leitura de um encarte. Então, a partir disso, você vai fazendo a questão da interdisciplinaridade. E atenção, uma coisa que eu falo, interdisciplinaridade não é interrelacionar. Então, é interessante a gente falar nisso, porque assim, não dá para você achar que você vai tratar de todos esses assuntos de uma maneira aprofundada e aproveitá-los de uma melhor maneira em um único momento. Então, por isso que a gente sugere que se faça uma sequência didática, né, os seus projetos didáticos, porque eles vão te dar segurança para você fazer esse planejamento. E você que tem um colega de um mesmo ano ali, que você pode estar fazendo em conjunto com ele e partilhando.
Na sala de aula, a gente sabe que às vezes vai acontecer adaptações, porque são turmas diferentes, estudantes são diferentes. Verdade. Não, tudo bem, não tem problema. Mas partindo ali do mesmo planejamento, um pode auxiliar o outro, né? E a rede pedagógica é muito isso, né, Daniela? Nós somos rede, o nome é esse, não é à toa, né? Porque nós estamos interlaçados, né? A nossa própria logomarca, ela já mostra bastante disso, né? Nós somos uma rede. Então, a gente quer estar interconectado, a gente quer se interrelacionar e a gente quer justamente partilhar, né? O que eu faço, o que eu desenvolvo, uma experiência exitosa que eu tenho, ou até mesmo uma dificuldade, né? Que eu encontro em sala de aula, um desafio, eu vou crescer quando eu partilho. Então, assim, tudo que eu produzo de bom ou todas as dificuldades que eu encontro, a gente incentiva os professores a compartilhar isso aqui na rede pedagógica. Podem mandar para a gente vídeos, relatos, fotos, e a gente socializa com o restante dos seguidores para que todo mundo possa crescer junto, ou para que possa se inspirar no trabalho de outro professor, ou para que possa colaborar com o trabalho de outro professor. Então, foi muito legal você citar isso, né? De trabalhar em conjunto. Às vezes você quer criar todo o seu planejamento sozinho ao longo do ano, mas, Sim. Poxa, você tem vários colegas na escola que às vezes trabalham com a mesma série, com a mesma faixa etária, por que não fazer junto, né? Até para a gente experimentar outras possibilidades. Eu vi que subiu uma questão aqui, que às vezes os pais acham que isso não é aula, e aí é que está o desafio, né? Olha só. Então, muitos pais podem achar que essas atividades podem não ser consideradas, mas é assim. A questão do interdisciplinar não quer dizer que você não vai trabalhar o conteúdo, que você não vai dar a questão do aprofundamento àquelas atividades. Por isso que eu falei, interrelacionar não é interdisciplinar. Ele precisa de tempo, ele precisa de um aprofundamento. Então, numa mesma aula, para você trabalhar aquelas habilidades, aquelas competências, aqueles objetivos de aprendizagem em mesmo momento, ele depende de tempo, ele depende de momento. As crianças, elas têm tempos para aprender. Então, não dá para você correr com aquilo, né? Então, você vai aprofundar, você vai trabalhar bem. A criança, ela vai desenvolver aquela escrita, ela vai trabalhar a leitura. Se você vai trabalhar a questão das plantas, né? Você vai trabalhar os conceitos disso, você vai trabalhar os conteúdos disso. Você não vai trabalhar só a visita, a ida fora da sala de aula. Não. Você vai trabalhar o conceito daquilo, né? O que é uma planta, né? O feijão, quando a gente planta, ele cria a raiz. Olha só a raiz. Depois disso, ela é uma semente, que aí vem a raiz. Toda planta, ela precisa do quê? Ela precisa da luz, ela precisa da água. Então, todos esses conteúdos, esses conceitos, eles vão ser trabalhados. Só que você está fazendo o quê? Você está partindo de um livro de literatura que ele foi aquilo que iniciou toda essa discussão, né? Você está fazendo toda uma relação com aquilo. Então, é isso. Os conceitos, os conteúdos todos vão ser trabalhados, né? Todas as habilidades e competências vão ser trabalhadas. E isso não pode ser trabalhado de uma forma superficial. Tem que ter esse cuidado também, né? E esse a importância... É aí que aparece também a importância do registro, né? Isso. Porque se você faz e acontece uma aula maravilhosa na sala de aula e não faz registros, de fato a família pode ter dificuldade de compreender o que está acontecendo na escola, porque às vezes o relato do aluno ele não vai ser suficiente. Não, hoje a gente fez teatro a aula inteira, é o que ele vai dizer, exatamente, né? É assim que ele percebe. E aí a família fala, nossa, essa professora só fica brincando na sala de aula, o que será isso, né? Então, assim, é importante o registro e a gente sabe que os professores podem partilhar com os pais até que objetivos que estão sendo trabalhados na aula. Isso é importante. Isso. Às vezes, gente, a gente escreve o objetivo só no plano de aula, mas a gente pode socializar isso com a família, né? Olha, família... Hoje nós trabalhamos a história tal, desenvolvemos os seguintes objetivos. Eu acho que quanto mais compartilhamento com a família, mais fácil eles compreenderem que, de fato, a gente está desenvolvendo um trabalho de qualidade em sala de aula, né? Uma coisa que ajuda muito nas reuniões de pais, é interessante o pai saber como você também está desenvolvendo o seu planejamento, né? Como você vai trabalhar, até mesmo que é um direito do pai também ter conhecimento de como o filho dele vai estar aprendendo, né? Todos os educadores, até nós, né?
também somos, queremos saber como os nossos filhos, como os nossos sobrinhos estão aprendendo, como vai ser o aprendizado, né? A gente quer participar, até mesmo para poder fazer um acompanhamento, né? Porque a educação ela não vai se dar na escola, ela nem começa na escola, ela começa, né, ali com as primeiras pessoas que têm contato com a criança, né? Então, justamente nesse momento você pode ali em uma reunião de pais explicar qual é a sua maneira de trabalhar. Olha, eu não vou passar, né, a atividade para casa todos os dias. Um dia vai ser para que ele possa conversar com você sobre uma pesquisa que a gente vai fazer na escola. Outro dia vai sim ser uma atividade de registro. Outro dia vai ser uma atividade de leitura. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar do lado. Não tem problema. Você está lavando a louça, mãe, você ali, pai, está cortando alguma coisa, seu filho vai estar sentado do lado com o livro, lendo para você. O importante é que ele sinta a sua presença do lado naquele momento da atividade. Então, assim, é isso. Ah, o pai ou a mãe não sabe ler, tudo bem, então é só mostrar ele o caso. Então, assim, você também vai ajudando, né, o pai e a mãe a entender, o responsável a entender como se dá essas suas atividades. Isso vai tornar um processo muito mais fácil nessa relação familiar, que ela é muito importante nesse processo de aprendizagem das crianças. Professora, a pergunta mais difícil, como é que a gente faz para encerrar essa aula? Eu tô vendo que tem muitas coisas aqui, né? Falando sobre a transversalidade, bem lembrado, olha só. Então, sobre a transversalidade, ela vai acabar entrando nesse contexto, né? A gente falou do feijão. O feijão, a questão da alimentação é um tema transversal, é um tema dos eixos dos temas contemporâneos que a base aborda, né? Ela traz a questão da transversalidade, a questão da alimentação. A gente já poderia falar da questão da alimentação nesse processo, né? E aí a gente vai trazendo essas temáticas assim. Então, assim, vai inserindo aos poucos, não dando um assunto específico. Então, se você vai falar da questão do feijão, da questão da alimentação, você pode estar trazendo um profissional ali da área, às vezes ali, um nutricionista, né? Você pode estar trazendo alguém da própria cantina da escola. Ai, a tia da cantina. A tia da cantina. Ela é muito querida. Os profissionais da escola, né? Porque como é feito, né? Se você tem uma horta na escola, se você tem, como é que é feita a alimentação na sua casa, né? Então é isso que você vai fazendo para relacionar esses temas transversais, né? Educação para o trânsito, né? A educação para os direitos humanos, né? A questão alimentar. A questão histórica. Até o direito ao acesso à alimentação, a gente já poderia trabalhar aí até um objetivo, né, de desenvolvimento sustentável, aí um ODS. Exatamente. Porque a gente fala em erradicar a fome, pode falar sobre o desperdício na hora do lanche, da merenda, para incentivar os alunos a não desperdiçarem os alimentos. E aí, nossa, mil ideias. Isso, aí essa é uma possibilidade para inserir essas questões da transversalidade dentro dos componentes, né? Então, assim, no dia a dia ali, que você pode trabalhar de uma forma mais enfática. Verdade, acho que eu vou abrir lá, na data de hoje, um tópico, um fórum, assim, Fórum do Feijão. Aí todo mundo coloca uma dica, sabe, de atividade que poderia ser trabalhada de forma interdisciplinar, porque o pessoal tá colocando vários comentários aqui no chat, dando tantas ideias legais que dá vontade, assim, de desenvolver todas elas e comentar, sabe? E assim, seria legal fazer um brainstorming mesmo. Eu vou pedir para colocar, é verdade. Tô falando sério, eu vou pedir para colocar lá várias sugestões aqui no curso, né? Para o pessoal fazer um brainstorming mesmo, socializar essas ideias, quem sabe até postar uma foto de alguma coisa que já trabalhou, né? Porque eu acho que a gente tem que dividir mesmo e, puxa, eu tô amando, todo mundo tá falando aqui no chat que não é pra gente encerrar essa aula, mas o nosso tempo já acabou. Eu preciso encerrar, porque senão daqui a pouco tá começando o 4º dia de programação da Semana Rede Pedagógica e a gente ainda tá aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E nós temos uma temática, uma aula, né, Érica, que fala mais sobre essa temática dos temas contemporâneos que vocês podem estar aproveitando ainda mais aí na Rede Pedagógica, que vai estar disponível para vocês. É verdade. Então, assim, gente, muito conteúdo lá na plataforma. Quem ainda não acessou, tem que acessar. Se não puder fazer ainda hoje, pode fazer amanhã, tranquilo, de manhã, de tarde.
Geralmente, o acesso à plataforma está ficando muito sobrecarregado à noite, no horário das aulas, porque sempre tem alguém que não estava inscrito e resolve se inscrever. Mas se você acessar o material ao longo do dia, gente, o material das aulas anteriores está mais tranquilo, né? E você não precisa se preocupar em baixar tudo agora, assistir correndo, porque você vai ter acesso durante 6 meses a esse conteúdo, né? A gente tem o fórum, que você vai poder estar mandando suas perguntas também. Então pode ficar tranquilo que a primeira semana Rede Pedagógica ela tem data para terminar, mas o conteúdo ele continua lá disponível para todo mundo, viu? Todo mundo agradecendo aqui no chat, professora, a sua presença, te parabenizando, muito obrigada. Eu que agradeço a todos por terem ficado conosco aqui até esse horário aqui e espero encontrá-los em outro momento, né, para a gente aprofundar ainda mais, trocar mais experiências ainda. Obrigada, professora Daniela. Eu vou dar aqui alguns avisos finais para que a gente possa encerrar as transmissões de hoje. Você fica à vontade se você quiser sair da transmissão, tá bom? Se quiser ficar comigo, não tem problema não. Eu vou acompanhando aqui porque a minha bateria está acabando. Eu acho que vai acabar caindo, Érica. Mas vou ficar aqui te ouvindo, tá bom? Até mais, pessoas. Obrigada por tudo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Pessoal, essa foi a professora Daniela Lobato, que falou com a gente sobre Base Nacional Comum, Currículo Explorado, foi interdisciplinaridade. Se você ainda não acessou as aulas que estão disponíveis na plataforma, acesse agora mesmo em www.rpead.com.br. Lembrando que a semana Rede Pedagógica está só começando. Amanhã o tema da nossa aula é alfabetização e letramento. Nós vamos conversar com a professora Rafaela Marques. Gente, um tema sensacional, às vezes até polêmico, né? A gente vai poder falar aqui, por exemplo, sobre métodos de alfabetização, métodos silábicos, método fônico. E aí, será que tem um jeito certo de alfabetizar? Será que tem uma idade certa para uma criança aprender a ler e a escrever? O que é que a gente pode ou não pode fazer nesse processo? Será que tem o que é permitido, o que é proibido? Como que a gente pode, de fato, desenvolver uma alfabetização, um processo de alfabetização diferenciado em sala de aula? Esse é o tema do 4º dia de programação da primeira semana Rede Pedagógica. Fique ligado com a gente. Amanhã as nossas transmissões começam às 19 horas. Eu quero todos vocês aqui participando. Chame os amigos também para participar, viu, gente? Ainda dá tempo de se inscrever e garantir certificado de 40 horas gratuito da Rede Pedagógica para vocês. Nós somos a Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Tchau, pessoal. Até amanhã.